Curso Pódio, o diferencial na sua aprovação. Pessoal, hoje vamos falar de um assunto mega importante para o seu concurso. Nós chamamos de predicação verbal ou transitividade verbal, se o verbo é de ação ou de ligação. Vamos dividir em duas categorias. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Nós temos o verbo de ação e temos o verbo de ligação. Como eles funcionam? O verbo de ligação é todo aquele que indica estado ou a sua mudança de estado. Quando nós falamos que o operário virou engenheiro, ele não era engenheiro, ele passou a ser. Esse é o verbo de ligação, chamado de VL. Os verbos de ação indicam um início, um meio e um fim. Então nós temos que os alunos gostam de estudar. É o ato de gostar e não o estado ou a mudança dele. Vamos dividir agora em algumas frases que todas caem no seu concurso, independente da sua banca. Vamos falar que os verbos de ação, eles são transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, pegou a visão? Bitransitivo, também chamado de VTDI, ou aquele que não transita, nós chamamos de verbo intransitivo. Mas o que é um verbo que transita? É aquele que vai pedir um complemento verbal. Um objeto direto, o menino comprou a bola é o objeto direto do verbo comprar, ou um objeto indireto, todos precisam de você. O de você é o objeto direto do verbo precisar. Então nós dividimos o verbo de ação nesses 4 tipos. E o intransitivo é aquele que não aparece com complemento verbal, porém ele pode aparecer com seus termos acessórios, adjuntos adverbiais, como exemplo. Algumas frases que podem facilitar o seu estudo, aluno top. Os alunos viraram cadetes. Viram aqui que o verbo virar indica uma mudança de estado. Os alunos inicialmente não eram cadetes, passaram a ser. Então você tem aqui que esse verbo virar é chamado nesse contexto de verbo de ligação. E o verbo de ligação ele pede a presença obrigatória do predicativo do sujeito. Por enquanto nós não vamos estudar os predicativos, nós estudaremos em módulos posteriores, tá bom? Número 2. Agora os alunos viraram a mesa. Eles tiveram o efeito de virar a mesa, a ação de virar a mesa. Então esse verbo é o verbo de ação. Então esse verbo transitivo direto, ele apareceu com seu objeto direto. Esse é o verbo de ação. Número 3. Os alunos chegaram à sala. Nota bem que quem chega a algum lugar. A sala é uma adjunta adverbial ou um advérbio de lugar, dependendo se é a função sintática ou se é a sua classe gramatical. Esse verbo chegar nós chamamos de verbo intransitivo, porque ele é um verbo completo que não suplica a presença de um objeto direto ou um seu objeto indireto. Número 4. Os alunos informaram algo a alguém. Viram que esse verbo pede 2 objetos ao mesmo tempo? Então esse verbo informar é aquele que nós chamamos, pessoal, de verbo bitransitivo ou VTDI, dependendo da sua gramática. Então ele tem objeto direto e objeto indireto. A sala é o objeto direto e ao visitante é o seu objeto indireto, mais o verbo de ação. Para chegar no 4º verbo de ação, no 4º filho, vamos analisar o número 5. Os alunos assistem animados. Nota que animados é a qualidade dos alunos. Nós vamos pegar um predicativo do sujeito, mas só espera um pouquinho, que nós vamos falar em predicativo em próximas aulas. Porém, assistem a aula. O verbo assistir, como você bem sabe, no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. Então nós podemos chamar nessa acepção o verbo assistir é transitivo indireto e a aula no seu objeto indireto.
Com isso, nós vimos os verbos de ligação e os verbos de ação. Na próxima aula, no próximo módulo, você vai assistir os tipos de predicado, porém já estão preparados para assistirem com gabarito e ao mesmo tempo entendendo o conteúdo. Até o próximo módulo, um grande abraço a todos, top!